Olá, é a nossa primeira aula de introdução à sociologia. Então, nós vamos ver hoje as origens e o desenvolvimento das ideias sociológicas. Então, nessa primeira aula, nós vamos ver essa questão da sociologia. Como que surgiu, de onde que vem, para onde que vai, né? A sociologia, ela tem origem científica no século XVIII, XIX, século XIX, ela se torna científica com os estudos de Durkheim, estudos que ele faz em relação ao suicídio na sociedade. Então ele desenvolve as regras do método sociológico. Mas a sociologia como ideia já está presente desde as sociedades aí mais antigas, que tem registro a partir dos gregos, né? Também entre os chineses tem os registros, entre os árabes, entre os cristãos, a partir dos judeus na Bíblia e toda a sua literatura, né? Mas o que é a sociologia, né? Nós temos alguns autores ali que eu peguei para definir a sociologia, né? Lakatos e Marconi, no famoso livro Sociologia Geral, é o estudo científico das relações sociais, né? Relações sociais, formas de associação, características gerais, comuns, das relações de grupos e entre seres humanos, né? Temos também Florestan Fernandes, que diz que a sociologia procura explicar a ordem existente nas relações dos fenômenos sociais, através das condições, dos fatores e dos efeitos que operam em um campo ahistórico, ou seja, aquilo que dá para a gente ver para além do momento histórico, né? Toda a sociedade possui certos elementos estruturais e funcionais idênticos, de poder, de economia, de ideias presentes no seu tempo, né? Que produzem efeitos constantes da mesma magnitude. Cabe à sociologia, segundo Florestan Fernandes, também estudar as mudanças que ocorrem, né? As condições de alteração do objeto, que fazem com que haja mudanças em certos períodos. Nós hoje, por exemplo, vivemos uma época de mudança de uma sociedade industrial para uma sociedade pós-industrial, já se delineando aí a tecnologia da informação como a primeira a grande chave de mudança da sociedade industrial para a sociedade pós-industrial. Já também mais sendo chamada já por muitos como sociedade do conhecimento, né? Não da democratização do conhecimento, mas do domínio do conhecimento, tá? Se nós formos voltarmos para trás na nossa vida, na nossa história, nós percebemos que durante muito tempo nós éramos um grupo de animais na face da Terra, guiados pelos instintos biológicos, né? E, segundo os pesquisadores, os estudiosos, uma das principais questões que leva o ser humano a ser um ser social é o fato de nós necessitarmos acompanhar os nossos filhotes, né, por mais tempo, até que se tornem autônomos. Nenhum outro animal na face da Terra acompanha os filhotes por tanto tempo quanto o ser humano, até que ele se torne autossuficiente, né? E aí, pelo fato de ter de ficar muito tempo junto para cuidar dos filhotes, também os filhos crescendo acabam continuando a viver em sociedade. Por isso que nós somos um ser gregário, um ser social por natureza. Muitos outros animais também o são, né? Depois de nós, quem mais tempo leva para criar um filhote até que ele seja
Autossuficiente é o elefante, né? Elefante, é mais tempo. E eles também permanecem muito são manadas de elefantes, né? E os diversos animais também. Agora, o que nos diferenciou dos animais, né, não só de apenas vivermos em bandos, em grupos, e de nos organizarmos de diversas formas e evoluirmos, foi o desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento da, do mundo virtual, né? Que a linguagem é um mundo, o início do mundo virtual, né? E, e pela linguagem podermos transmitir às novas gerações os aprendizados humanos, né? Isso nos diferencia dos demais animais. Não é inteligência. Os demais animais também são inteligentes. Às vezes até mais inteligentes em termos de memória do que nós. Mas nós, aquilo que nós aprendemos, a gente transmite para as demais, para os nossos filhotes, né? O que os demais animais não conseguem transmitir para as novas gerações aquilo que aprenderam, né? Essa capacidade de produzir um mundo virtual com conhecimento, com técnicas, enfim, com uma linguagem simbólica, né? Ela passou a ser denominada a partir do século XVIII como cultura. Cultura é tudo aquilo que o ser humano produz para intervir na natureza, para melhorar a sua organização, etc. Tudo aquilo também que nós produzimos para além do nosso corpo humano, que melhora a qualidade do nosso corpo humano. Extensões do corpo humano, né? Roupa, utensílios, e tudo aquilo que nós produzimos para fora de nós, nós produzimos com qualidade que nós gostaríamos que o corpo tivesse e não tem. Uma faca é uma extensão da mão e do dedo que corta, né? E o suprassumo da cultura hoje é a extensão do cérebro, é o celular, né? O computador, é o chip, que é a materialização da virtualidade. Uma materialização meia boca, porque a gente não consegue botar a mão nessa virtualidade. Ela existe, mas não existe, né? É mais ou menos, o dinheiro aí mostra muito bem. Você passa o cartão, você não vê o dinheiro, mas ele sai da tua conta, vai para a conta do lugar para quem você pagou, né? Você não vê a cor do dinheiro, né? Hoje mais que tem o Pix, né? Que é só uma senha, de senha para senha, de número para número, né? E o dinheiro não existe mais, ele é só virtual, né? Tá? Nessa perspectiva, a educação é fundamental no processo da sociedade humana, né? As ideias sociológicas, então, elas estão presentes desde a antiguidade clássica até os nossos dias. Os gregos, por exemplo, já discutiam a democracia, né, como uma forma de governo, de poder. Entre os gregos, os sofistas já começavam a discutir a questão da justiça social, da questão da instituição de diversas questões para a manutenção da ordem social, né, das convenções humanas, que o homem é a medida de todas as coisas. Platão pensava numa cidade ideal e justa, né? Depois nós temos também Platão fala da chamada república filosófica, né? Que os melhores deveriam governar, que seria a melhor cidade, né? Aristóteles é o primeiro que diz que o ser humano é um animal racional e um animal social, né? E um animal político. Então, Aristóteles trabalha com essa perspectiva de que o ser humano é um animal racional,
mas também é um animal social e um animal político, né? E que uma sociedade bem organizada é aquela que teria virtudes éticas, desenvolvimento no hábito de virtudes éticas, que levaria à felicidade, né? Para Aristóteles, o sistema político perfeito seria a democracia, a oligarquia ou a monarquia, né? Depois, na Idade Média, nós temos o cristianismo, primeiro o Império Romano. Dentro do Império Romano, o Império Romano trabalha com a questão do direito, né? A sociedade ideal é aquela que organiza em forma de legislação aquilo que é melhor para todos, né? E dentro do Império Romano, no final, nós temos o cristianismo. Aí nós temos Santo Agostinho, que fala cidade de Deus, cidade dos homens, né? Que a cidade dos homens deve ser uma cópia daquilo que Deus gostaria que fosse uma cidade perfeita, né? Depois nós temos Santo Agostinho, que também trabalha com a perspectiva, Santo Tomás de Aquino, desculpe, São Tomás de Aquino, que trabalha com a perspectiva de uma análise racional da vida social, né? Ainda com uma supremacia das ideias teológicas, das ideias religiosas sobre a questão política e a submissão dos reis à igreja. Então nós temos ali séculos 13, 14, 15, muitos reis que tinham como primeiro-ministros cardeais, né? Os mais famosos é o cardeal Richelieu, do Luís XIV, né? Rei Sol. Os árabes discutem a teoria dos ciclos sociais, defendendo que há ciclos ritmados pela dominação de grupos, partidos ou dinastias que acabam no fim de um certo período por se esgotar e desgastar no poder, alternância de poder, né? Depois nós já vamos entrando no Renascimento, com a Reforma Protestante, né? Com a formação dos grandes impérios europeus, práticas mercantilistas, e aí os cardeais são substituídos, alguns permanecem, inclusive incorporam as ideias de Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel é aquele orientador dos reis e que utiliza as ideias de uma coisa mais realista, né, na sociedade. Ele parte da ideia de que o poder, ou quem está no poder, precisa conhecer os dominados, impor-lhes medo, né, para permanecer constante no poder. Os fins justificam os meios, né? E aí surgem diversas teorias, né, o direito divino dos reis, etc., né? E depois nós temos aí já a ideia moderna de sociedade, de contrato social, que diversos autores falam desse contrato social. Temos inicialmente Hugo Grotius, que fala de contrato social. Thomas Hobbes diz, não, o contrato social é necessário porque se deixar aí pela vontade de cada um, vai matar o outro. O homem é o lobo do próprio homem. Então precisa de um contrato social para que as pessoas pelo menos possam dormir mais tranquilamente, sabendo que o outro não vai fazer com ele aquilo que ele queria fazer com o outro, que é matá-lo, né? E quem trabalha bem com essa questão do contrato social depois são os iluministas, né? Nós temos aí Immanuel Kant, que inverte a ideia do Thomas Hobbes e diz o seguinte, não, a máxima do contrato social é a máxima da ética. Faça aos outros aquilo que você gostaria que eles fizessem para você. E isso desemboca, então, também na ideia do Montesquieu, que é a ideia da divisão do poder entre o legislativo, o executivo e o judiciário, e a ideia mais moderna de contrato social, que é a do Rousseau, né? Que Rousseau trabalha na perspectiva de que
O contrato social é necessário, né, para que haja uma sociedade justa, uma sociedade onde a primeira vez que quem fala disso é Rousseau, onde o poder do povo possa ser respeitado. O poder emana do povo, né? O povo é soberano, soberania popular. Ele que deve eleger quem faz as leis, deve eleger os governantes, é ele que deve ser, em última análise, consultado. Beleza? Aí, na próxima aula, nós vamos ver, então, o início da sociologia como ciência.